Mateus capítulo 25, versículo 31. E como de praxe, os irmãos continuem com vossas Bíblias abertas, para que assim eu possa fazer a exposição do texto. Gilberto, procure para a irmã Lucinha, por favor. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, ele se assentará em seu trono de glória, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Oremos ao nosso Deus. Bendito Deus, eterno, poderoso, santo, excelso, magnífico, soberano, Deus bendito, Salvador, Deus de amor, mas ao mesmo tempo de justiça, Deus que ama o pecador e ao mesmo tempo é um Deus justo. Te agradecemos, Deus, por tudo. Obrigado por esse momento ímpar. Obrigado, Deus, por tudo que já foi louvado, pregado, falado acerca do Senhor. Santo Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, obrigado pela tua palavra que foi lida. Deus, em nome de Jesus, usa-me, Deus, como um canal de transmissão da mesma, e leva, Deus, essa palavra a cada coração que aqui está, para que cada um, Deus, possa aprender. Deus, nós sabemos que tem pessoas aqui que ainda não tomaram a decisão de seguir o Senhor verdadeiramente. Deus, a tua palavra é poderosa demais. A tua palavra, Deus, ela quando adentra os nossos corações, ela tem um poder de queimar os nossos corações, de fazer, Deus, com que, se assim nós decidirmos seguir ao Senhor, fazer com que nós venhamos ser regenerados pelo teu santo e poderoso Espírito. Deus, convence, Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Deus, não deixa nenhum dos que aqui estão e nenhuma pessoa, Deus, que venha até essa congregação ouvir a tua palavra e ficar, Deus, da mesma maneira que está, mas que eles venham, Deus, ouvir e que o Senhor conceda arrependimento, conceda fé, para que assim eles venham querer servir ao Senhor. Assim, Deus, te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos encerrando essa série
ou o sermão profético de Jesus. E hoje irei fazer encerramento desse sermão, posso dizer escatológico, com o julgamento das nações. Falamos aqui que Jesus, ele, em um determinado momento do seu ministério, é feita a Jesus uma pergunta tripartida, de quando seria a volta de Jesus, não, quais sinais haveriam para a volta de Jesus, quando se daria a sua volta e quando seria o fim do mundo. Jesus, diante dessa pergunta tripartida, ele profere todo o sermão escatológico. E aprendemos aqui muito acerca do que vai acontecer ainda, de agora em diante, ou já está acontecendo, e antecede, na verdade, anuncia que a volta de Jesus está próxima. E hoje, irmãos, nós iremos aprendermos ou estudarmos essa perícope e sabermos o que é o julgamento das nações. De imediato, eu quero dizer aos irmãos que alguns teólogos, eles, por serem pós-tribulacionistas, eles interpretam que o julgamento final e o julgamento das nações é a mesma coisa. Agora, se nós fizermos uma leitura, por mais superficial que seja, nós iremos ver que o julgamento final é um e o julgamento das nações é outro. Sempre quando eu prego, quando tenho uma oportunidade de ensinar, quando converso com alguém que me pergunta acerca de algum assunto relacionado à escatologia, eu comento que sou, ou afirmo que sou, pré-tribulacionista dispensacionalista e pré-amilenista. E quando eu digo, logo após eu afirmar isso aí, eu provo ou procuro mostrar biblicamente o porquê sou. E graças a Deus chegou esse momento oportuno para que nós aqui juntos venhamos dar uma estudada acerca de alguns assuntos escatológicos. E como eu já falei anteriormente, alguns teólogos, por serem pós-tribulacionista, eles acreditam, pós-tribulacionista e meso-tribulacionista, eles acreditam que o julgamento das nações, esse que nós iremos estudar hoje, e o grande trono branco é a mesma coisa. Eu acredito que os irmãos estão bem já familiarizados com a leitura que foi feita. Eu vou ler aqui acerca do julgamento final, e logo quando eu ler acerca do julgamento final, eu acredito que se vocês prestaram atenção no que foi lido nesse texto, vão ver que o julgamento final é um e o julgamento das nações é outro. Abram aí Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: Depois vi um grande trono branco,
E aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Logo após, irmãos, a leitura que nós fizemos agora, inicia-se o capítulo 21 de Apocalipse com novos céus e nova terra, ou seja, o estado eterno. Portanto, na ordem escatológica, que segundo os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas e pré-milenistas defendem, o que é que vai acontecer escatologicamente? Primeiro, se dará o arrebatamento da igreja, secretamente, visível unicamente só para a igreja, iminente, a qualquer momento se dará. Após o arrebatamento da igreja, iniciará aqui na terra 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio com a falsa paz, aonde um homem que ele vai surgir, alguns teólogos, escatologistas, pessoas que estudam a doutrina das últimas coisas, acreditam que esse homem já nasceu. Será um homem comum, mas será, infelizmente, poderosamente usada por Satanás. Iniciará aqui um período de 7 anos de tribulação aqui na terra. 3 anos de uma falsa paz e depois 3 anos de uma intensa ou grande tribulação. Nesse período, o que é que acontecerá? A igreja que foi arrebatada, ela já estará no céu, nas bodas do Cordeiro, nesse período de 7 anos. No final da grande tribulação, quando Israel for cercado, exatamente nesse momento aqui, nesse momento aqui, quando Israel for cercado por todas as nações que se aliarem ao anticristo, aí, quando Israel vê que não tem mais jeito, eles vão reconhecer que Jesus, que veio há pouco mais, que nasceu há pouco mais de 2.000 anos atrás, ele era realmente o Filho de Deus enviado, e eles vão clamar por socorro a Jesus. Nesse exato momento, como aprendemos aqui no texto de Zacarias capítulo 14, a partir do versículo 1, um texto que corrobora, que confirma, que é paralelo a esse texto, é exatamente o texto de Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31, e outro texto que corrobora, que é paralelo também a esse texto, é Apocalipse capítulo 20, onde Jesus virá em poder e grande glória, montado num cavalo branco. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Após Jesus, ele prendeu o anticristo, prendeu o falso profeta. No final dos 7 anos de grande tribulação, aí iniciará com as nações que ali ficarem vivas, que não morrerem, as pessoas que rejeitaram a Cristo e colocaram a marca da besta, ou a marca do anticristo, que pode ser um número, e se for um número, é bem identificável, porque a Bíblia nos ensina, é 666, se for, pode ser também uma marca, ou nome do próprio anticristo, a pessoa do anticristo. Essas pessoas que colocaram, eles não têm mais salvação. Aí após isso aí, irá iniciar, após essa volta de Jesus em poder e grande glória, iniciará o julgamento das nações.
Eu acredito que os irmãos aqui prestaram atenção que esse julgamento aqui, essa perícope, esse texto que eu li, ele é completamente diferente, distinto daquele texto de Apocalipse. Os irmãos concordam com isso? Ele é diferente ou não? Lá dos vivos, bem colocado. Lá se trata dos mortos, aqui se trata dos vivos. Aí depois desse julgamento aqui, segundo o pensamento pré-tribulacionista, dispensacionalista, que é o pensamento que eu acredito e defendo, iniciará o milênio. O que é isso, milênio? Em Apocalipse capítulo 20, não vou ler o texto aqui, vocês podem conferir em casa, vai falar sobre o milênio. O milênio será um período de 1000 anos que Deus ele vai pegar essa terra, restaurar essa terra. Nesse período, Israel será a capital do mundo. O próprio Cristo Jesus, ele vai governar o mundo com cetro de justiça de Israel. Nesse período, irmãos, será um período de paz, aonde Cristo será o governo, o único governo. Não vai existir essas quantidades de religiões que tem hoje, só vai existir servir a Cristo. Nesse dia, Isaías ele escreve que antes das pessoas acabarem de pedir algo a Deus, Deus já está concedendo. Exemplo, eu vou começar a pedir alguma coisa a Deus aqui para mim. Antes de eu começar a pedir, antes de eu terminar de pedir, Deus já está concedendo. Nesse período, a Bíblia diz em Isaías capítulo 65, que a criança que morrer com 100 anos, ela morreu jovem. O menino que morrer com 100 anos, ele morrerá jovem. A Bíblia vai dizer que a longevidade ou a média de idade das pessoas será semelhante à das árvores. Isso é conhecido como milênio literal. Para quem é pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista, ele acredita que a Bíblia mostra um milênio literal. Após esse milênio, sim, Satanás estará preso junto com os demônios. Eles não vão agir no milênio. Após o milênio, no final dos 1000 anos, aí Deus ele vai soltar Satanás. E Satanás ainda vai enganar uma grande população da terra, uma grande parte da população, mesmo vivendo nesse período de paz. Aí irá fazer uma rebelião contra Deus. E nessa rebelião, o próprio Cristo Jesus, ele mais uma vez prenderá Satanás. Destruirá os mortos, as pessoas que se aliaram ali a Satanás. E a partir desse momento, ele irá tocar fogo em tudo que a gente conhece como material, como físico, tanto terra como todo o espaço sideral. Isso a gente vê em 1 Pedro. É por isso que em 2 Pedro, capítulo 3, é por isso que a gente vai ver novos céus, nova terra, aonde não tem sol, aonde não tem lua. Por quê? Porque essas coisas, segundo João, a visão que ele teve, passaram. Após isso aí, após essa batalha, essa grande batalha entre Cristo e Satanás e todas as pessoas que se unirem a ele, aí será instalado o grande trono branco. Após o grande trono branco, aí é só festa. Aí começa o estado eterno. Aí não tem mais fim. Aí começa aquele dia que Pedro tanto falou, o dia eterno. Não vai ter noite, não vai ter dia, não vai ter mês, não vai ter ano, não vai ter segundo milésimo, não vai ter perturbação. Eu não vou pensar que, vou chegar em casa e Sara vai estar me aperreando. Não, não vai ter isso mais não. Não vai ter nada mais disso, irmãos. Não vai ter nenhum tipo de perturbação. Eu estou brincando com Sara. Não vai ter nenhum tipo de perturbação. Aí inicia-se o estado eterno, aonde nunca mais pecaremos. Aonde, como diz um colega meu, aonde estaremos na igreja grande, adorando, engrandecendo e fazendo a vontade do nosso Deus numa perfeição total.
tem pessoas que não vão querer estar lá, né? Não vão querer, porque hoje não querem, aí não adianta depois falar assim, fulano matou, roubou, estuprou, mas que Deus o coloque em um bom lugar. Deus não vai colocar não, viu? Olha aqui, ó, a gente vai ver hoje, aprender um pouco sobre o julgamento das nações. Irmãos, falei fiz essa exposição, esse relato sobre escatologia, para que vocês viessem entender que esse julgamento aqui, o julgamento das nações, e o julgamento, e o grande trono branco, são eventos diferentes, são julgamentos diferentes. Ainda tem outro julgamento, que eu esqueci de falar aqui, é quando nós estivermos, a igreja que for arrebatada estiver no céu, nas bodas do Cordeiro, iremos passar pelo tribunal de Cristo. O que será isso? O que é o tribunal de Cristo? Aonde iremos ser julgados, não para condenação, mas simplesmente julgados para sermos galardoados. Além de Deus nos dar a salvação, ainda vai galardoar, ainda vai nos presentear mais ainda. Porque não tem nem lógica, né? O Deus que nós servimos é um Deus justo. Tem lógica nós sermos salvos, isso já é uma dádiva, já é um presente de graça que Ele nos dá. Agora, Deus é tão maravilhoso, que aqueles que trabalharam, que se dedicaram mais ao Evangelho, como exemplo, os apóstolos, tem lógica? O apóstolo Paulo e nós e eu? Não. Foi um homem que se entregou completamente a Deus. Os apóstolos, os profetas, essas pessoas receberão galardão. O que será? A Bíblia, ela não vai nos detalhar o que será realmente. Esperamos ou sabemos que vindo de Deus são coisas maravilhosas. Vamos para a exposição do texto. 25, 31 de Mateus. Versículo 25 do capítulo 31 de Mateus diz, ou Mateus capítulo 25, versículo 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Irmãos, esse texto aqui, ele é um texto que, na verdade, ele vai se dar logo após esses versículos que irei ler. Mateus capítulo 24, versículo 29, até o 31 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, lembra que eu falei que esse julgamento é depois da tribulação? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, no final da grande tribulação, ele reunirá os seus eleitos, né? Ele reunirá os eleitos para estarem com ele. Só que aqui, na continuidade daquele texto, a Bíblia diz, ou na continuidade do que foi lido em Mateus 24, a partir do 29 ao 31. Aí diz em 25, 31, quando o Filho do Homem, quando Jesus vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Irmãos, aonde será esse julgamento? Aonde se dará?
Abram aí, Joel capítulo 3, Joel capítulo 3, versículo 2, depois versículo 12 e depois versículo 14. Eu vou ler aqui para adiantar. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Versículo 12. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Versículo 14. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse julgamento, irmãos, a Bíblia também vai falar sobre ele no Antigo Testamento, como lemos aqui em Joel. E em Joel vai mostrar que esse julgamento ele se dará exatamente por conta das nações que se levantaram ali contra Israel. É como eu bem disse aqui no início do sermão escatológico, e quando comecei a falar falei um pouco do anticristo. O que é que vai acontecer no período da grande tribulação? Surgirá um governo, um homem, e esse homem será o único governo mundial. Esse homem será conhecido como anticristo. Junto com esse homem, surgirá outro homem, que a Bíblia vai nos ensinar e chamar esse de falso profeta. O falso profeta, juntamente com o anticristo, eles vão fazer sinais milagrosos, principalmente o falso profeta. E o intuito do falso profeta é fazer com que esse falso profeta, ele será o único líder mundial da época. E o intuito do falso profeta é fazer com que todas as pessoas da terra, eles acreditem que esse homem chamado anticristo, ele é o salvador da humanidade. Ele é o salvador da humanidade que sempre as pessoas esperaram via terra. E na verdade esse anticristo ele será um homem que será malignamente usado por Satanás. E, como os irmãos já ouviram aqui algumas vezes, esse homem, o anticristo e o falso profeta, eles vão induzir as pessoas a colocar a marca do anticristo. Quem colocar essa marca, automaticamente já não tem mais salvação. Porque, na verdade, quem colocar essa marca, ele estará negando que Jesus, o Filho de Deus, que veio há pouco mais de 2000 anos atrás, ele não era o Filho de Deus, era um farsante. E que o Filho de Deus que veio salvar o mundo é esse homem agora, esse homem que vai ter um nome, só que a Bíblia o chama de anticristo, porque ele prega tudo contrário a Cristo, a Deus, a santidade. Ele não vai ser chamado na terra de um anticristo, é a Bíblia que o chama de anticristo. E o que vai acontecer? Muitas e muitas pessoas vão colocar essa marca. Alguns dizem que é um chip. A Bíblia não afirma se é um chip ou uma tatuagem. A Bíblia fala de uma marca ou um número. Uma marca ou um número ou o próprio nome do anticristo. E essas pessoas que colocarem essa marca, elas vão se aliarem ao anticristo e vai ter outro grupo de pessoas aqui que não vai colocar. E será no período da grande tribulação, aonde nesse tempo a igreja já foi arrebatada. Vai ter um grupo de pessoas que não vai colocar,
e principalmente a nação de Israel. A nação de Israel, irmãos, eles não vão colocar. No final dos 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo ele vai se revelar como uma pessoa mau e que é contra e blasfema a pessoa santa de Deus. Os israelitas vão romper de imediato com ele. E o que é que vai acontecer? Naquele exato momento, vai iniciar a Terceira Guerra Mundial. Todos os exércitos que estão aliados ao anticristo, eles irão ali perseguir Israel e perseguir também as pessoas que estiverem aqui na terra e não quiserem colocar essa marca. É por isso, irmãos, que nós que acreditamos no pré-tribulacionismo, nós exortamos, estimulamos a igreja a vivermos em comunhão, para que nós venhamos subirmos no arrebatamento, porque vai ser muito difícil. Hoje é fácil demais, eu posso vir de Riachão para cá, vocês se reunirem aqui. No período da grande tribulação, não. Ninguém vai poder se reunir assim, não. Vai ser perseguido até a morte. Não vai poder comprar, vender, se não tiver a marca da besta. E aqui, já no final da grande tribulação, o que é que vai acontecer? Quando o Filho do Homem, quando Jesus vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Todas as nações que estiverem vivas, ou seja, todas as pessoas que estiverem vivas das nações que existem. Alguns teólogos, alguns intérpretes das Escrituras, eles dizem que esse julgamento aqui será um julgamento coletivo. Um exemplo, se na época o presidente do Brasil, ele não se aliar ao anticristo, aí a nação brasileira vai ser por completa absolvida nesse julgamento, mas não é assim. A gente bem sabe que a salvação ela é individual. Eu não posso salvar minha mãe, nem minha mãe me salvar. Eu não posso salvar Sara, nem Sara me salvar. E vocês não podem salvar esposa, esposo, filho, parente, amigo, não. É individual. Cada um vai responder por si diante de Deus. Portanto, essa interpretação ela é muito pobre e cai por terra exatamente por esse ponto aí que a Bíblia nos ensina. Aqui, quando a Bíblia fala de nações, está se referindo exatamente às pessoas das nações. Nações aqui é uma palavra figurada que representa as pessoas individuais. Portanto, se reunirá ali todas as nações, ou seja, todas as pessoas, e Cristo ali vai julgar. Vai julgar. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: diga a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. O que vai acontecer, irmãos, nessa época? Quem são esses menores irmãos de Jesus que essas pessoas das nações ajudaram? Quem são? Os judeus. Lembra que
eu falei aqui no início que na época da grande tribulação vai surgir um homem, e esse homem ele vai ser o único governo mundial. Só que ele vai reconstruir o templo lá em Jerusalém. E ele vai sacrificar no templo. E ele vai blasfemar contra Deus. Ele vai dirigir palavras de blasfêmias contra Deus. Os judeus, quando verem isso, irmãos, vai logo romper a aliança com ele. Isso está escrito, eu não vou ler aqui para não passar mais tempo, em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25. Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25, especificamente o versículo 27, vai falar que os judeus romperam a aliança com o príncipe que há de surgir, que no caso aquele príncipe que há de surgir é o anticristo. E quando os judeus romperem essa aliança e que for obrigatório colocar essa marca da besta, o que é que vai acontecer? Irmãos, vai acontecer uma perseguição tremenda. Os judeus e todas as pessoas que se negarem a colocar essa marca por amor a Jesus, eles vão ser perseguidos até a morte. E os judeus, irmãos, eles vão sair dispersos. O livro de Apocalipse vai nos dizer que Deus, ele vai guardar a mulher no deserto. Aquela mulher que o livro de Apocalipse ensina, essa mulher do capítulo 12 do livro de Apocalipse, a mulher e o dragão, é exatamente Israel, que Deus vai guardar Israel no deserto. É exatamente Israel, e o povo de Israel, irmão, vai sair disperso. Não só o povo de Israel vai sair disperso, que o anticristo vai perseguir, mas também as pessoas que não colocarem. Vamos supor, se a gente não colocar essa marca, a gente tiver aqui, que Deus nos livre disso, agora a gente queira também subir no arrebatamento. A gente não vai ficar nessa tranquilidade aqui, não. Dizendo que agora é só vitória, agora é só vitória. Irmão, isso é mentira. Isso é mentira. Nesse grande dia, se esse pessoal do Só Vitória não subirem, eles não vão cantar isso mais não. Eles não vão cantar isso mais não. Agora é só vitória. Que Deus vai preparar um pódio para a nossa vitória. Fala sério. Tem hora que tem um carro que passa em Riachão, que vende aparelho, vende carregador de celular, controle. Ele passa aqui, não passa, toca só esse hino. É que Deus vai preparar um pódio. Eu estou sempre lendo ou trabalhando. Eu digo que isso é tudo propaganda enganosa. Deus não vai preparar pódio para ninguém aqui na terra, não. A nossa cidade está nos céus, onde o nosso Salvador, ele está aguardando só o momento exato para ele vir nos buscar. Nem aqui não. Portanto, irmãos, vai ter uma perseguição tremenda. E os judeus que saírem dispersos, perseguidos, as pessoas que o ajudarem, ou ajudarem os judeus, serão exatamente essas pessoas que serão absolvidas aqui. Na verdade, se pegar uma pessoa que acredita, que eu acho difícil hoje, só se for uma pessoa sem entendimento, que acredita que a salvação é pelas obras, ela pode pensar assim, então a salvação será pelas obras? Não, até porque a gente tem que interpretar a Bíblia de acordo com o contexto geral das Escrituras. E de acordo com o contexto geral das Escrituras, esse texto se interpreta de uma forma que essas pessoas que vão ajudar aqui os judeus, são exatamente as pessoas que já negaram a colocar a marca da besta, do anticristo. Elas se negaram. Elas reconheceram que realmente Jesus era o Messias. E elas se negaram.
E ali, irmãos, quando os judeus eles forem perseguidos, saírem dispersos, que estiverem presos, as pessoas que o ajudarem, que estiverem com fome, as pessoas que doarem comidas ali, não porque doaram que você salvas, porque já decidiram também se negar ao anticristo. São exatamente essas pessoas aqui. Há algum tempo atrás, na verdade, no início da minha fé, é por isso, irmãos, que a gente tem que ter cuidado em congregarmos em igreja que tem ensinamento. Quando eu vim para cá, quando eu decidi vir congregar aqui, no primeiro dia eu decidi ficar aqui. Por quê? Porque eu vi que aqui tem ensinamento, e além de ter ensinamento, quem estava aqui valorizava, que era Oséias, quem ensina a palavra de Deus. Disse, pronto, o lugar é esse. Eu encontrei um doido que pensa igual eu. Eu sabia que eu encontrava, eu sabia que eu ia rodar e encontrar, eu sabia se vou ficar aqui. E eu lembro muito bem que quando no início da minha fé, eu já contei isso aqui inúmeras vezes, eu passei 5 anos fazendo culto na cadeia do Ingá. E tem uma irmã, que ela é bastante conhecida da nossa família, e tem bastante intimidade. Ela já tem cerca de uns 32 anos que ela é crente. E ela disse para mim, Romualdo, eu fico muito triste porque no dia do julgamento, ela fala que isso aqui é o julgamento final, ela já tem uma interpretação errada já nesse ponto. No dia do julgamento final, Jesus vai dizer, vai cobrar uma coisa a mim e eu não fiz, o que é? E você faz, eu disse, o que é? E eu não sabia o que era, eu disse, oxê, é que você vai na cadeia pregar para os presidiários e eu não vou. Aí eu falei assim, irmã, mas a senhora não está se baseando naquele texto de Mateus 25, 31, não. Ela, estou. Foi aquele texto ali, irmã, fala do julgamento das nações, não é o julgamento final, e está se referindo não a nós irmos em cadeias hoje, mas na época da grande tribulação, quando os judeus forem dispersos pelo mundo e perseguidos, as pessoas que não colocaram a marca da besta, já estão sendo perseguidas também, e vão um ajudar o outro. Ela falou, e é? Eu não sabia disso não, eu disse, é o que a Bíblia nos mostra. É por isso, irmãos, que é por isso que nós temos que congregarmos em igrejas bíblicas, em igreja que tem ensinamento. Não adianta que a gente agora é só vitória, agora é só vitória. Não adianta agora a gente estar aqui, Deus preparou um pódio, e estarmos nos iludindo, porque isso é mentira. Deus, irmãos, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que Ele foi capaz de enviar o seu Filho, para que Ele viesse trazer salvação, uma coisa que nós jamais poderíamos conseguirmos por conta própria. Então foi isso que Deus fez. Deus não quer me tornar famoso aqui não, nem tornar famoso vocês. Isso é conversa de carochinha, isso é invencionice, isso foi o diabo que propagou dentro dos corações de alguns pregadores, entre aspas, e esses pregadores que são formadores de opiniões, eles ensinaram erroneamente às suas igrejas, e as pessoas aderiram a isso, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a vivermos uma vida aqui de perseverança, de santidade, de comunhão com Cristo, para que assim Deus, Ele venha nos conceder a salvação eterna. Irmãos, essas pessoas aqui, que na época da grande tribulação, eles, assim, ajudarem os judeus, eles serão absolvidos. Eles são absolvidos. Versículo 41 diz, então ele dirá, ou seja, o rei, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer, tive sede, e não me deram de beber,
Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me visitaram. Estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, quando vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Irmãos, já as demais pessoas que se aliarem ao anticristo, que colocarem essa marca e voluntariamente, deliberadamente decidirem, irmãos, seguir a esse homem, que o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que esse homem, ele tem um coração de ferro. Paulo chama ele de o iníquo, de o filho do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Essas pessoas que decidiram colocar a marca do anticristo, são exatamente pessoas semelhantes às que nós conhecemos hoje, que rejeitam o evangelho, que não querem, irmãos, de forma alguma, viver uma vida de conformidade aos padrões bíblicos. Quantas e quantas pessoas tem aqui na Vila da Torre? E quantas pessoas tem aqui no culto conosco hoje? Geralmente as mesmas, né? As que já congregam aqui conosco. E quantas vezes elas ouviram o evangelho? Em Riachão também, uma coisa que me chama bastante atenção, na minha rua, eu moro na rua Antônio Cosmo de Lima, a rua popularmente, ou de vulgo, Rua da Tapa. Quem não conhece a Rua da Tapa em Riachão, não conhece nada. Uma vez que eu falei aqui, Rua da Tapa, eu pregando, Oséias fez assim, eu pensei que eu já tinha ouvido de tudo na minha vida, mas um lugar que se chama Rua da Tapa, pronto, é a minha rua. E esse nome não é à toa. Lá tem briga de mulher constantemente. Agora deu uma acalmada, mas sempre teve. Briga de mulher lá, é por isso que é Rua da Tapa, é porque tinha muita briga de mulher. Lá a tapa comia. E um dia passando, o filho do seu José Cândido, muito conhecido em Riachão, o fazendeiro José Cândido, o filho dele, passou e estava uma briga de mulher lá, e toda vez que ele passava tinha essa briga de mulher. Aí ele batizou a rua de Rua da Tapa. E essa minha rua, irmãos, é conhecida como a Rua Antônio Cosmo de Lima, mas popularmente, divulgo, Rua da Tapa. Se vocês forem lá de manhã, tem sempre algumas pessoas conversando nas calçadas. Se forem à tarde, da mesma forma, irmão Deneval conhece. Se forem à noite, tem mais ainda. Tem pessoas lá que ficam até a madrugada conversando nas calçadas. Agora tem um detalhe, quer colocá-las para dentro de casa, faça um culto. Seja qual for a denominação, é raro as pessoas que ficam ouvindo. As pessoas rejeitam o evangelho. Rejeitam. Lembram-me muito bem que fazia culto, já dirigi já um trabalho, quando ainda fazia parte da Assembleia de Deus Missões, em Riachão do Bacamar, dirigi um trabalho na Rua da Bela Vista, dirigi por 2 vezes a congregação ali. Aquela rua ali eu já evangelizei ela de baixo para cima, de cima para baixo, de lado, de banda. Eu acho que não tem jeito mais de como eu evangelizar aquela rua. Eu, Petrônio, o irmão Petrônio, e outros irmãos que estavam sempre conosco ali, mesmo quando eu não dirigia a congregação ali, eu sempre estava ali auxiliando os irmãos. Irmãos, pense num povo duro, pense num povo que rejeita Deus, pense num povo que rejeita, um povo que não quer saber de Jesus. E acredito também que vocês conhecem muitas pessoas assim, Bacamarte mesmo. Bacamarte já tem, amanhã completa 12 anos que a congregação ali foi inaugurada. E não tem 5 pessoas que são crentes lá ainda. Acreditam?
Sem contar que o meu bisavô, José Damião Cordeiro Benevides, ele fazia culto lá, antes mesmo de eu ter nascido. Ele fazia culto, ele pertencia à Assembleia de Deus, e a filha dele fazia parte da congregacional. E quando não tinha culto da Assembleia de Deus, vinha a filha dele, Ana Cordeiro Benevides, que morava no Ingá, e que fazia parte da congregacional Aliança. Eles vinham para lá e faziam culto, e não tem 5 crentes ainda lá. Irmãos, e infelizmente tem muitas pessoas que é assim, eles rejeitam o evangelho, e são pessoas semelhantes a essas, que vão aderir a esse sistema do anticristo, pessoas que não querem aprender, e viver e colocar em prática os ensinamentos de Cristo. É nesse ponto, irmãos, que a gente vê que Cristo não será injusto no julgamento. Na verdade, as pessoas não quiseram seguir a Jesus. As pessoas deliberadamente, elas decidiram viver viver de acordo com os padrões pecaminosos dessa sociedade corrupta, de acordo com os seus pensamentos e sua natureza corrupta. Essas pessoas decidiram deliberadamente rejeitarem esse evangelho santo. É como o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, eles pisaram ou pisam o sangue da nova aliança. Irmãos, mas está chegando o grande dia. Jesus, ele veio como cordeiro e foi levado para o matadouro e não abriu a boca, de conformidade, Isaías 53. Ele não abriu a boca como um cordeiro mudo, sabe por quê? Porque com todo o pecado que ele tem falha, ele viu vocês, ele me viu, ele viu toda essa humanidade pecadora e ele pensou, não, o meu intuito é ir, me entregar por eles e morrer, e dizer, Deus está pago o preço que eles deviam ao Senhor. E assim Jesus fez. Agora, ai daqueles, irmãos, ai daqueles, como aqui está descrito, e como o Júnior falou aqui no trono branco, julgamento final, quando os mortos irão ser ressuscitados em corpos, e um corpo de carne. Todos os mortos que morreram sem Jesus, irão ressuscitar nesse corpo aqui, ó, que se eu bater aqui de quina vai doer, se eu tocar na eletricidade vai doer. Vão ressuscitar nesse corpozinho de carne, com a mente da mesma, com a mente da mesma forma, com o mesmo entendimento, com o mesmo juízo que assim teve aqui na terra, para lembrar de tudo. E nesse dia, irmãos, Deus não vai se apiedar de ninguém não, porque rejeitaram a Ele, não quiseram Jesus, decidiram viver de conformidade os seus prazeres pecaminosos. Jesus irá chamar de malditos, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Essas pessoas aqui, elas não vão ser condenadas, não é por aquilo que deixaram de fazer, não, por aquilo que não fizeram, não, elas não vão ser condenadas por aquilo que não fizeram, mas vão ser condenadas por aquilo que deixaram de fazer, Júnior. Por quê? Porque eu não posso fazer nada para me salvar, ninguém pode fazer. Agora eu posso rejeitar a salvação, e eu rejeitando a salvação, automaticamente, consequentemente, eu não vou querer andar de conformidade à palavra de Deus. Irmãos, está chegando o grande dia, que não mais aquele cordeiro mudo, ele vai vir a essa terra. Está chegando o grande dia, irmãos, e eu louvo a Deus, e digo com toda a minha alma, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aonde Ele vier, vai vir, em poder e grande glória, e Ele vai julgar essa terra com cetro de justiça. Irmãos,
nesse grande dia, Jesus vai fazer a separação do justo e o injusto. Não vai ter mais aquele meio termo, eu não vou ser crente, porque o irmão Josivaldo, ele tem um cabelo que ele corta de lado. Porque tem isso, irmãos, eu não vou ser crente, porque Marcelo, ele bota máscara assim. Eu não vou ser crente, porque Gilberto, ele tem um cabelo partido no meio. Irmãos, tudo desculpa barata de quem não quer seguir a Jesus. Eu não vou ser crente, porque Romualdo, ele passa na pista correndo. Não vou passar na pista correndo, não. Eu não vou, não. Eu vou ficar obeso, vou morrer com a pressão alta. Eu vou morrer diabético. Não, irmãos. Isso é desculpa barata. Eu não vou ser crente por conta de A, de B, de C. Isso é mentira. Sabe por que a pessoa não quer ser crente? Porque ela não quer se submeter ao Deus dos crentes, que é radical, que é exigente e que é soberano e exclusivista. É por conta disso que eles não querem ser crentes. Irmãos, eu lembro-me muito bem, estava lembrando hoje à tarde, ontem e hoje à tarde, e dizendo o quanto o evangelho é poderoso. O quanto o evangelho é poderoso. O evangelho começou com uma família em Riachão, com uma família. E olha quantas pessoas são crentes em Riachão hoje. Começou com uma família só. Lembro-me muito bem de quando o irmão Adão pregava o evangelho para mim. Eu ficava olhando, aquela palavra, ela mexia comigo, ela adentrava o meu coração como seja uma flecha, abrindo tudo, irmãos. E quando eu decidi seguir a Jesus, eu não olhei para A, para B, para C, para a falha de fulano e de cicrano, não. Eu olhei para o Salvador, olhei primeiramente para mim, enxerguei a condição miserável, pecaminosa, desgraçada, uma condição completamente afastada de Deus, e olhei para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual estava me chamando para seguir a Ele. Da mesma forma também foi cada um aqui. Ninguém olhou aqui, eu vou olhar para fulano. Não, isso é mentira de quem não quer seguir Jesus. Isso é mentira de quem não quer seguir Jesus. Porque olhem para mim e vocês vão encontrar defeito em mim. Agora eu desafio Satanás. Satanás, se estiver nos ouvindo, onde ele estiver, encontre um defeito em Jesus, encontre nele. A Bíblia diz que ele não tem mácula, ele não tem mancha, ele é branco como a neve, e nos tornou também por conta da purificação do seu sangue, que nos purificou. Irmãos, o grande dia está chegando, aonde Jesus irá fazer a separação dos justos e dos injustos, dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus, dos bodes e das ovelhas. Nesse grande dia, irmãos, vai haver choro, vai haver lamento, vai haver tristeza, mas Jesus não vai se apiedar de ninguém que o rejeitou. Jesus, Ele nos envia aqui à terra, cada um que aqui está, cada igreja cristã que agora está cultuando a Deus, ou estão agora sendo perseguidos por conta do evangelho, e estão escondidos, mas estão intercedendo por cada cristão. Jesus nos envia para pregarmos o evangelho, e cabe a cada pessoa querer, porque nesse grande dia aqui, no dia do julgamento, tem esse negócio mais não. Me dá uma segunda chance. Não tem segunda chance. Acabou. O que Jesus, irmãos, Ele nos recomenda hoje é procurarmos vivermos em comunhão. O Espírito Santo, o qual Jesus rogou ao Pai para que estivesse conosco hoje, Ele me fez lembrar de um texto agora bem pertinente, oportuno ao que estamos tratando. A Bíblia diz em Daniel, capítulo 12,
falando acerca ali do período tribulacional, a Bíblia diz que as pessoas más, elas irão de mal a pior. Irão de mal a pior. Ou seja, tem pessoas que não querem se arrepender. E as pessoas ali, que serão iluminadas pelo Espírito Santo, serão branqueadas pelo sangue de Cristo, serão purificadas, elas irão se santificar cada dia mais. Os maus não, irmãos. Eles irão cada dia mais pecar, errar. É diante desse texto e de todo o contexto geral das Escrituras que nós entendemos o que Jesus disse em Apocalipse, o que a Bíblia diz em Apocalipse, que os sujos sujem-se mais e os limpos limpem-se mais. Eu não entendi esse texto, irmãos. Eu ficava, oxê, por que Jesus fala que os sujos se sujem mais e os limpos limpem-se mais? Será que Jesus quer que os pecadores não se arrependam? É o que eu pensava. Mas não. É porque tem pecador que não quer se arrepender. Tem gente, irmão Deneval, tem pessoas que a pessoa pode pregar e falar, não quero. Eu não quero. Tem uns que falam assim, não, eu não vou porque lá, o pessoal lá passou por mim e não deu a paz do Senhor. Ah, não, eu não vou porque lá eu não vou ter isso e aquilo. Você não vai porque você não quer seguir a Jesus. A Bíblia diz que esse tipo de pessoas, eles vão se sujar cada vez mais. Agora os limpos devem se limpar cada vez mais. Nós que servimos a Jesus, nós que vivemos de conformidade à palavra de Deus, nós temos que a todo e qualquer momento procurarmos nos branquearmos mais. Como? Procurarmos obedecermos a palavra mais e mais, para que assim o nome de Jesus ele seja glorificado em nós. E procurarmos, irmãos, abraçarmos cada dia mais essa palavra santa, essa comunhão, estarmos juntos, cultuando, pregando, seja aqui, seja onde for, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na escola. Temos que vivermos como essa palavra ensina. O versículo 46 encerra assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, essas pessoas aqui desse julgamento das nações, quem irá, não tem nesse exato momento agora, ninguém no lago de fogo. Tem no Hades, mas no lago de fogo não tem ninguém, só no Hades. O Hades é o estado final das pessoas que desobedecem a Deus, conhecido nosso como inferno. O Hades é uma antessala do inferno, não é o purgatório. O purgatório é uma ideia errônea da Igreja Católica Romana, não tem nada a ver com o cristianismo sadio. Agora o Hades é uma antessala do inferno, de acordo com aquela parábola de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, se minha memória, ela não me trai agora. Ali é uma antessala do inferno. Lá no Hades está todas as pessoas que morreram sem Jesus. Já no Lago de Fogo, o Lago de Fogo foi criado desde a criação do mundo, junto com tudo. Só que não tem ninguém lá ainda. Quem vai inaugurar o Lago de Fogo, vai ter esse privilégio de inaugurar, é a besta, ou seja, o falso profeta e o anticristo. Eles serão as pessoas que irão inaugurar o Lago de Fogo. Irão servir de churrasco lá eternamente. E depois desses dois, dessas duas pessoas, servas de Satanás, essas pessoas aqui também, que serão julgadas e condenadas, irão para o Lago de Fogo já. Aqui quando fala, mas os justos para a vida eterna. A vida eterna aqui, irmãos, não é que essas pessoas nunca mais perderão a salvação. Essas pessoas aqui, que escaparem da grande tribulação, que não colocaram a marca da besta,
e estarão vivas nesse julgamento, com certeza, por não ter colocado a marca da besta, ou seja, terem confiado em Cristo, elas serão absolvidas, terem confiado em Cristo, não colocado a marca da besta, e ajudaram os judeus, mas a salvação é porque confiaram em Cristo, não é pelas obras. E ajudaram os judeus, foi uma consequência de ter confiado em Cristo. Elas irão entrar em seus corpos naturais, ou seja, físicos, no milênio, de acordo com Apocalipse capítulo 20. E no milênio elas irão procriar normalmente, ter sua vida normalmente, só que no milênio terá uma longevidade bem maior. Estão entendendo? E no milênio existe algumas indagações acerca do milênio. Alguns perguntam se perde a salvação no milênio. Se perde, sim. Aquele que não adorar a Deus no milênio, ele perderá a salvação. Portanto, essas pessoas aqui irão adentrar o milênio. Alguém pode perguntar, e por que diz aqui que mais os justos irão para a vida eterna? Vocês lembram que em João capítulo 5, a Bíblia diz que nós que cremos em Cristo já temos a vida eterna? Lembram? Deixa eu ver aqui. João capítulo 5, versículo 24, diz que nós que cremos em Cristo já temos a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 1, fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, é nesse sentido aqui, está entendendo? Eles irão adentrar o milênio, e no milênio, na verdade, irmãos, dificilmente vai ter pessoas que vão se perder no milênio, mas dificilmente vai se perder pessoas no milênio. Por quê? Porque Satanás e os demônios não vão estar atuando, vão estar presos em cadeias eternas que Deus vai prender, e vai ser um governo perfeito. No tempo do milênio, como eu estava falando aqui, até cortei minha fala, no tempo do milênio, a Bíblia diz que o cordeiro andará com o lobo. Hoje bota um cordeiro e um lobo, o leão andará com um boi. Diz também que a criança, ela colocará a mão na toca de na toca de uma cobra, e a cobra não a picará. Por que isso vai acontecer? Exatamente porque eu acredito que os irmãos sabem, porque a gente já falou isso aqui quando ensinamos acerca de Gênesis. Os animais, quando foram criados, eles não tinham essa ferocidade que tem hoje. Essa ferocidade é consequência exatamente do pecado do homem, que atingiu até os animais e a natureza. É por isso que tem seca demais, num lugar é seca demais, num lugar é chuva demais, no outro lugar é geada demais, no outro lugar é quente como fogo, exatamente porque, como diz Romanos, a natureza geme esperando a redenção do homem. Ela foi atingida também, e uma consequência da natureza está assim, e dos animais, ou uma consequência do pecado nos animais, é a ferocidade e não obedecer mais ao homem. O animal obedecia ao homem, foi criado para obedecer. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para governar a terra em todos os sentidos. Como Deus governa o homem devia governar a terra. Ele perdeu essa autoridade exatamente quando ele pecou, aí por isso que ele perdeu a autoridade. Aí no milênio, essa ferocidade dos animais será retirada, e eles voltarão ao seu estado original de criação perfeita de Deus. Que Deus em Cristo Jesus, irmãos, aplique suas palavras aos nossos corações,